Eu sou pastora presidente da comunidade cristã Nova Filadélfia, lá em Seropédica, né? E o povo de lá traz um abraço para vocês em nome de Jesus. Meus amados, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no 7º livro da nossa Bíblia Sagrada, que é o livro de Juízes. Louvado seja o nome do nosso Deus. E esse livro é muito interessante porque, além de ser o 7º livro, ele tem 7 apostasias. 7 vezes que Israel se esquece do Senhor. Ele também, neste livro, tem 7 opressões. 7 vezes que o Senhor entrega Israel na mão do inimigo. Mas também tem 7 livramentos, que é onde o Senhor vai e retira da mão do inimigo e traz novamente o seu povo para o seu lado. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Versículo de número 12. Louvado seja o nome do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ou em outras Bíblias, o Senhor está convosco, varão valoroso. Amém? Que Deus possa estar falando ao coração de cada um de vocês essa mesma palavra que Ele falou para Gideão e que Ele falou ao meu coração esta tarde. Nós sabemos, e vocês devem ter vistos, porque na Record passou, os 10 mandamentos, e todo mundo viu o povo de Israel passar por aquele mar vermelho, atravessar aquele mar e até alcançar as terras prometidas, que está passando agora, eu acho. E nas terras prometidas o Senhor deu a seguinte ordem: Meu povo, quando você entrar nas terras prometidas, você não vai se filiar aos inimigos, você não vai se unir aos povos que estão lá, você vai destruir todos que estiverem, porque aquela terra é sua. Mas o povo de Israel, à medida que ele foi tomando as terras prometidas, ele foi esquecendo um pouco da promessa do Senhor. E este povo, ele começou a se unir aos povos que estavam ali naquele lugar. Ele começou a adquirir as culturas, ele começou a adquirir os valores, ele começou a frequentar as festas, ele começou a adorar o Deus Astarote, ele começou a adorar o Deus Baal, e ele começou a esquecer da presença do Senhor. A primeira coisa que Deus falou ao meu coração é que a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 13, o Senhor nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele diz que na terra nós temos que fazer a diferença. Então, meu amado, você hoje é o Israel do Senhor. Você hoje está alcançando as terras prometidas. Então não deixe que a cultura do mundo invada a tua casa, invada o seu coração. Não deixe que os valores do mundo venham tirar os valores de Deus da tua vida. Não deixe que as festas do mundo venham fazer com que teu coração não tenha mais a festa de estar na presença do Senhor, na casa de Deus. Este povo começou a se afastar da presença do Senhor. Diz a palavra de Deus que Abraão teve um filho chamado Ismael com uma mulher chamada Agar. Após esse filho, depois a Sara tem um filho da promessa, que é o filho chamado Isaac. E nós sabemos que um determinado tempo depois, Sara vem a falecer e Abraão casa-se com uma mulher chamada Quetura. E Quetura tem 6 filhos de Abraão, e um desses filhos se chama Midian. E este rapaz, ele ficou com muita raiva, porque Isaac era o filho da promessa. Isaac estava sobre ele as bênçãos, e sobre os filhos de Quetura não tinha bênção nenhuma. E Midian então se tornou inimigo do povo de Israel. Midian então começou a formar o seu povo separado, e o seu povo foi chamado de Midianitas. E os midianitas lutavam contra o povo de Israel para destruir o povo de Israel.
porque não aceitavam as bênçãos que Deus tinha determinado para aquele povo. Você é o povo de Israel. Muitas vezes o inimigo não aceita que você seja abençoado. Muitas vezes o inimigo não aceita que mesmo nos momentos de crise, você está passando pela crise louvando e adorando ao teu Senhor, porque você sabe no Deus que você crê. Mas os midianitas, eles ficavam ferozes contra o povo. Diz a palavra do nosso Deus que as 12 tribos tomaram posse da terra prometida e cada tribo tinha um principal, cada tribo tinha um maioral. Só que nas épocas de guerra, nas épocas de luta, o Senhor levantava um que seria o juiz das 12 tribos. O Senhor levantaria um profeta, ancião, um que seria o que governaria as 12 tribos. Seria um juiz nacional daquelas tribos. O Senhor levantou Otoniel, e Otoniel foi um homem diante de Deus e levou aquelas tribos para estarem voltadas ao caminho do Senhor. Otoniel morreu, as tribos começaram a se afastar da presença de Deus. Deus vai e levanta Eudes. Eudes faz tudo o que o Senhor pede, mas Eudes vem morrer e o povo de Israel se afasta novamente do Senhor. E o Senhor levanta Sangar. E quando ele levanta Sangar, Sangar tenta levar o povo na presença de Deus, mas quando Sangar morre, o Senhor levanta Débora. E Débora ganha guerras em nome do Senhor. Débora leva aquele povo a novamente adorar ao Senhor, mas Débora morre. E agora não tem mais nenhum juiz para substituir a Débora. Os midianitas, eles tinham um exército enorme, que a palavra do Senhor diz que pareciam gafanhotos. E os midianitas, eles faziam o seguinte: eles ficavam esperando e olhando o povo de Israel. O povo de Israel preparava o terreno, o povo de Israel colocava a semente, mas na hora que o povo de Israel vinha para buscar a colheita, os midianitas invadiam tudo e acabavam com tudo. Os midianitas levavam toda a colheita. Os midianitas levavam os novilhos. Os midianitas levavam as ovelhas. Os midianitas levavam as mulheres jovens. Os midianitas humilhavam aquele povo. Entenda que os midianitas poderiam matar o povo de Israel, mas ele não queria matar. Ele só queria humilhar. Ele só queria que o povo de Israel se tornasse pobre. Ele só queria ter uma vingança sobre aquele povo escolhido de Deus. Hoje em dia não é diferente. O inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, ele não quer te matar fisicamente, não, porque ele, se te mata fisicamente, ele perde um servo dele, ele perde alguém que ele vai usar, mas ele quer pegar o povo de Deus e ele quer fazer com que o povo de Deus desista da caminhada com o Senhor. Ele quer fazer com que o povo de Deus venha se empobrecer. Ele quer fazer com que o povo de Deus seja humilhado. Ele quer, porque é a vingança dele. Era a vingança de Midian. Diz a palavra de Deus que este povo, a única coisa que eles tinham que representava o Senhor era a arca da aliança, e que provavelmente estava em algum lugar cheio de poeira, porque eles passaram 300 anos sem clamar ao Senhor. Mas o Senhor os entregou na mão dos midianitas. A palavra do Senhor diz que por eles terem se afastado dos caminhos de Deus, o Senhor os entregou na mão dos midianitas. E aí, quando eles viram, no primeiro ano as suas colheitas indo embora, no segundo ano as colheitas, os novilhos, as ovelhas e as esposas indo embora, no terceiro ano os jovens, as crianças sendo levadas, eles agora resolveram começar a clamar ao Deus que eles já não conheciam, mas que eles sabiam da história antiga de Josué. E eles vão lá, pegam a arca do Senhor e começam a clamar ao Senhor.
Meu amado, o que Deus coloca no meu coração, que às vezes nós passamos por momentos de tribulações, às vezes nós passamos por tempestades, às vezes nós passamos por determinados ventos na nossa vida, mas às vezes esses ventos, essas tribulações, essas tempestades, essas provas, é só um jeito que Deus tem de te trazer de volta para o braço dele. É só um jeito que Deus tem de fazer com que você novamente clame Ele. Quantas vezes nos dias de bonança nós acordamos cedo para nos divertir, para sair com a família e esquecemos de orar a Deus, esquecemos de agradecer a Deus. E quantas vezes chegamos cansados no domingo de um dia inteiro de diversão, e o cansaço não deixa a gente vir para a igreja, porque amanhã é dia de trabalho e nós precisamos descansar um pouquinho. E como o Senhor permitiu que aquele povo de Israel passe aquelas determinadas situações, às vezes o Senhor permite que nós venhamos passar as provas. Mas o que é lindo é que Ele não deixa você passar a prova sozinho. Ele não me deixa passar a prova sozinho. Diz a palavra de Deus que quando aquele povo começou a clamar, quando aquele povo começou a pedir, quando aquele povo se ajoelhou e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Senhor, tenha misericórdia de nós. Quando aquele povo começou a clamar, o Senhor mandou um anjo dos céus. O anjo do Senhor veio até a cidade de Ofra e ficou embaixo de um carvalho, e ele ficou olhando os povos. E ele não conseguia achar ninguém, porque todo o povo de Israel estava escondido em buracos de cavernas. Eles tinham tanto medo dos midianitas que eles cavaram buracos nas pedras, fizeram cavernas e eles se escondiam do inimigo. Sabe assim, quando o inimigo está nos afrontando, quando o inimigo está vindo de força sobre nós, quando a prova está doendo, que nós fazemos as nossas cavernas, que nós entramos nos nossos quartos e às vezes bate alguém na porta, a gente fica em silêncio para não atender, porque naquele dia a gente não quer falar com ninguém. Sabe aqueles dias quando o telefone toca e você fica olhando o telefone e você não atende? Ou às vezes você pega o celular e vê o número e fala: não, eu não quero atender porque eu não quero falar com ninguém, porque a prova está doendo, porque o inimigo está se levantando. E foi assim que o povo de Israel começou a fazer: abrir buracos em cavernas para se esconder do inimigo. Mas diz a palavra de Deus que este anjo chegou e ficou embaixo de um carvalho, e de repente ele viu um homem que era diferente, um homem que estava num lugar que não era para ele estar, fazendo alguma coisa que não era para ele fazer naquele lugar. Aquele homem estava pegando o milho e debulhando todo o seu milho num lugar onde se amassava a uva com os pés. O lagar não era um lugar para se estar debulhando o milho, mas ele sabia que se ele debulhasse o milho em outro lugar, se o vento batesse, se a palha de milho levantasse, os midianitas saberiam que ele estava ainda com algum alimento. Então ele, cheio de estratégia, foi para um lugar onde o vento não batia, dentro daquele tanque, e começou a debulhar o milho, para que o inimigo não soubesse o que ele estava fazendo. Às vezes nós precisamos calar a nossa boca, em vez de falar os nossos projetos. Às vezes nós precisamos nos calar, em vez de começar a falar os nossos sonhos. Às vezes nós começamos a falar os nossos sonhos para amigos, para pessoas que de repente você acha que estão torcendo por você, mas que na verdade essas pessoas estão desejando aquilo que você quer. Então precisamos estar colocando em nossas vidas, diante do Senhor, os nossos projetos diante do Senhor. E foi isso que Gideão fez. Gideão achou um lugar e começou ali. O anjo do Senhor vem até ele e fala para ele: rapaz, varão valoroso, o Senhor é contigo. Meu amado, eu não sei você,
Mas eu acho que se um anjo do Senhor chega próximo a mim e me diz: varoa valorosa, Deus é contigo, acabou. O anjo não precisava me falar mais nada. Eu ia me tornar uma valente guerreira mesmo. Eu ia receber aquela palavra, aquela profecia, aquela palavra de vitória, e ia colocar no meu coração que Deus era comigo. Mas o Gideon, ele fala como muitos de nós falamos no momento de uma luta. Ele vira para o anjo e, cheio de autoridade, ele diz para o anjo assim: se Deus é conosco, por que aconteceu isso tudo conosco? Se Deus é conosco, por que o nosso povo está passando fome? Se Deus é conosco, por que estamos passando necessidade? Se Deus é conosco, por que estamos passando essas provas? Quantas vezes nós, servos do Senhor, que acreditamos que Deus é conosco, quantas vezes nós olhamos para o Senhor e perguntamos: Senhor, por que nós estamos passando isso? Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, por que isso não deu certo? Senhor, por que a nossa família não está restaurada? Senhor, por que os nossos filhos ainda continuam nas drogas? Senhor, por que o inimigo está atuando no estado do Rio de Janeiro? Senhor, por que? Nós começamos a perguntar ao Senhor: Senhor, por quê? Se o Senhor é conosco, por que isso tudo está acontecendo? O anjo do Senhor vira para ele e diz assim: vai nessa tua força, porque você vai ser o que vai fazer o povo de Israel vencer a guerra. E um dia desse eu estava escutando uma música da Fernanda Brum, que eu não sei, eu não me lembro a música. Ela só diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E quando eu li essa palavra, eu li a letra da música, eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Será que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho? Será que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso? E eu comecei a olhar todos os versículos que tinha para ver o que o Senhor dizia que eu era, o que o Senhor dizia que eu tenho, o que o Senhor dizia que eu posso. E quando eu vim com essa palavra de Gideon, eu fiquei olhando o que Gideon pensava dele mesmo. A primeira visão dele era a visão do problema. E a nossa primeira visão é a visão do problema. A primeira visão dele era o problema. O problema era os midianitas, o problema era a falta de comida, o problema era o povo pobre, o problema era o povo escravo. A primeira visão dele era o problema. Eu quero dizer para você nesta noite: tira o olho do problema, comece a olhar para o teu Deus. Tire o olho desta muralha, comece a imaginar o que tem atrás dessa muralha. Tira o olho deste mar que não está se abrindo e começa já a imaginar que o mar vai se abrir. Tire o olho deste leão que está de boca aberta e creia que você será o Daniel que fechará a boca dos leões. Comece agora a tirar o olho do problema, porque se nós amanhã de manhã acordarmos e pensarmos no problema que está nos esperando, e é só no problema, nós vamos esquecer que a especialidade do meu Deus e do teu Deus é resolver problemas. E quanto mais difícil para você, mais fácil é para o nosso Deus, porque Ele sabe que Ele vai poder trabalhar sozinho, sem contar com a tua força, sem contar com o teu eu. A primeira coisa que ele tinha, a primeira visão dele era o olhar dos problemas. Então esqueça os problemas, coloque-os na mão do Senhor. A segunda visão dele é que quando o anjo do Senhor chega para ele e diz: vai nessa força, ele tem uma visão de quem ele é. Ele diz para o anjo do Senhor assim: mas eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor das tribos. A minha tribo, Manassés, é a menor das 12 tribos. Olha como ele se sentia. Ele se sentia que ele era o menor da casa dele, mas a casa dele era a menor da tribo. A tribo dele era a menor da Manassés. Ele se sentia pequenininho. Ele se sentia tão fraquinho. Talvez você se sinta fraco. Talvez você se sinta pequeno. Talvez você ache que você não é capaz. Talvez você ache que você não tem força. Talvez você ache que você
você não consegue, mas meu Deus me trouxe lá de Seropédica para dizer para você hoje que você consegue, que você é capaz, que quanto mais você está fraco, mais Ele te fortalece. É na fraqueza que Ele vai te usar, é na sua incapacidade que Ele te capacita. É Ele que vai trabalhar na tua vida. Não diga para Ele: Senhor, eu não posso. E Ele te diz de resposta: eu sei que tu não pode, mas eu posso. Eu te escolhi. Você é minha raça eleita, geração santa. Ele te escolheu. Ele diz que Ele segura pelas nossas mãos, e Ele segura pela nossa mão direita, que é para a gente ficar firme e não cair. Ele diz que Ele vai atravessar as águas e as águas não nos submergerão. Ele diz que nós vamos passar pelo fogo e o fogo não vai nos queimar. Ele diz que nós vamos atravessar o mar. Ele diz que as muralhas vão cair. Ele diz que vai parar o céu e a terra até que a tua vitória chegue nas tuas mãos. É isso que o teu Deus diz para você. E é isso que Ele disse para Gideão. Ele chega para Gideão e Gideão se coloca lá no mínimo. E quando eu vi essa passagem e eu li a palavra de Deus e lembrei do hino da Fernanda, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que você é? A Bíblia diz que você é muito mais do que vencedor. A Bíblia diz que aquele que está contigo é muito maior do que quem está no mundo. A Bíblia diz que você tem a marca de Cristo. A Bíblia diz no livro de Romanos que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é co-herdeiro de Cristo. Se você é filho de Deus, você é herdeiro de todas as bênçãos do Senhor, de todas as promessas que tem na palavra de Deus. Ele diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é você, é aquele que te fortalece. Gideão, então, agora com essa palavra deste anjo do Senhor, ele fica todo fortalecido. E agora o anjo do Senhor diz para ele assim: vai lá, entra no meio do povo e diz assim: aquele que for corajoso, aquele que for valente, venha comigo para a batalha. Gideão se coloca lá em cima de uma pedra, acredito eu, porque ele diz que ele era o menor, não sei se era em estatura ou era em condições financeiras, mas ele se coloca em um lugar mais alto e ele grita assim: povo de Israel, o Senhor é comigo. E o Senhor mandou dizer que aquele guerreiro que for valente, corajoso, valoroso diante do Senhor, que se levante para que nós venhamos vencer os midianitas. Começou a chegar homens guerreiros, 32 mil homens. Agora Gideão fica fortalecido, porque um exército de 32 mil homens, valentes, guerreiros, era um bom exército. Só que os midianitas, eles se juntaram com os amalequitas, eles se juntaram com o povo do Oriente, com o povo do Ocidente, e agora existia um exército de 135 mil contra os 32 mil. Dá uma base aí de 4-1. Bom, 4-1 tá bom. Você é um valente guerreiro, você com uma espada, você sozinho. A gente vê filme de karatê que o cara mata 10 ao mesmo tempo. Você sozinho, você mata 4. 4-1 tá bom. Mas o meu Senhor olhou e disse assim: não, Gideão, assim é fácil demais. Assim a vitória não vai ser para glorificar o meu nome. Assim a vitória vai ser para glorificar o teu exército. E eu quero é que o meu nome seja glorificado na tua vitória. E o Senhor diz para ele assim: Gideão, chega novamente naquele povo e diz assim: aquele que for covarde pode voltar para sua casa. Aquele que for medroso pode voltar. Eu fico imaginando o coração de Gideão, porque os 32 vieram como voluntários, pastor. Então eu fico imaginando assim, ele com os 32, ele sobe agora, ele enche o seu peito e diz: aquele que for medroso e covarde pode ir embora. Eu acredito que ele não esperava que fosse ninguém, porque vinham os 32 voluntários, os 32 mil eram voluntários, ele não chamou ninguém. Daqui a pouquinho ele olha um, vira as costas e vai embora. Ele olha, é um só, não tem problema. Vira o segundo,
Bom, são dois, tem 32 mil, né? Agora eu tenho 31.999, 998 para a guerra. E começou a ir embora. E foi mais um, e foi mais um. E eu fico imaginando Gideon olhando e o negócio está diminuindo. De 32 mil, 22 mil eram covardes e medrosos. E não acreditavam nas mãos do Senhor com Gideon e com seu povo. 10 mil para 32 mil dá uma base aí de 13 por 1. Bom, 13 por 1 a coisa está ficando difícil, mas ainda dá, porque o Senhor disse que vamos estar comigo, o Senhor disse que vai lutar. Então 13 por 1 ainda dá uma guerra boa, ainda dá para se vencer. O Senhor vira de novo e fala assim: Gideon, tem muitos homens ainda. Esses 10 mil que ficaram, Gideon, eu preciso ainda selecionar. Eles são valentes porque eles ficaram, eles são corajosos porque eles ficaram, mas eu ainda preciso separar eles. Gideon, você vai levá-los até o riacho, e quando chegar no riacho, eles vão beber água. E quando eles beberem água, Gideon, eu vou olhar lá do céu e eu vou dizer para você: esse fica e esse vai, esse fica e esse vai. E Gideon então começou a botar os irmãos lá, os amigos todos, os 10 mil para beberem água. E aquele que bebia água, que pegava água, colocava na boca, brincava, jogava água no outro, aquele que estava assim, sem vigiar, aquele que pegava água e se divertia com a água, o Senhor disse: esse tira. Aquele que pegava água e lambia a água, que nem um cachorrinho, vigiando, olhando para todos os lados, o Senhor disse: esse fica contigo, Gideon. Gideon foi olhando e o Senhor falava: esse vai, esse vai, esse vai, esse vai, esse fica, esse vai, esse vai, esse vai, esse fica. Gideon deve ter começado a ficar ali apavorado, porque dos 10 mil, 9.700 foram embora, só sobraram 300. Mas eram 300 valorosos, eram 300 vigilantes, eram 300 homens cheios de coragem, eram 300 homens que acreditavam que Deus era com eles. Às vezes nós queremos uma igreja de 10 mil, às vezes nós queremos uma catedral de 32 mil, mas eu quero te dizer que Deus vai trabalhar com aquele povo que Ele tem, porque é um povo selecionado, é um povo escolhido, é um povo lavado, é um povo remido, é um povo que o Senhor sabe que pode contar com Ele. Não interessa se serão 32 mil, mas pode ser só 300, e Deus vai trabalhar. Às vezes nós queremos na nossa luta que venha do nosso lado o pastor na nossa casa, o vice na nossa casa, o bispo, o arcebispo, o papa, todo mundo na nossa casa. Nós queremos que todo mundo nos visite, e o Senhor diz assim: ei, essa prova é só eu com você, essa prova é só eu com você. Semana passada eu estava dando aula, eu sou professora de física e química, e eu dei uma prova, e um aluno me chamou e falou assim: professora, me ensina aqui essa questão. Eu falei: não posso não, filho, isso é prova, eu não sei. Aí ele: como não sabe? Se a senhora não sabe que é professora, eu também não sei, como é que eu vou responder? Aí eu falei: não, mas eu te ensinei, eu quero saber se você sabe. A senhora não vai falar? Eu falei: não, pode não. Quem é professor aqui sabe que você dá a parte teórica, você explica, você ensina, e depois você dá uma prova, mas no dia da prova o professor fica em silêncio. Eu quero dizer para você que seu Deus ensina. A cada um que vem aqui trazer uma palavra de Deus, é a boca de Deus, porque não é minha palavra. Eu não sou Gideon, não sou nada. É a palavra de Deus, está escrito na boca de Deus. É a Bíblia Sagrada, é a palavra que é viva, é a palavra que é eficaz. E ela vem e ela manda para você essa mensagem. Ela está te ensinando, ela está te mostrando que Deus é contigo. Mas vai chegar os dias da prova, mas de repente no dia da prova o teu mestre vai ficar em silêncio. No dia da prova o teu mestre vai querer provar você, para saber se você aprendeu direitinho dele. Deus, Ele testa quem é fiel nos dias da prova, porque nos dias de bonança é muito fácil ser cristão.
Agora, quando a gente canta, mesmo que a videira não dê frutos, mesmo que a figueira não dê figos, aí é que é o problema. E Gideon estava ali agora com 300, mas eram 300 homens especiais. Então, de repente, você não vai ter toda a igreja do teu lado nesse dia de prova, mas quem estiver do teu lado vai ser alguém escolhido por Deus, selecionado por Deus. E se mesmo que você olhar não tiver ninguém do teu lado, tenha certeza que você não está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus estará ali contigo naquele determinado momento. Gideon agora prepara os 300, e eu fico imaginando eles preparando as suas lanças, preparando as pedras, preparando as suas armas para irem para a guerra. Mas o Senhor, Ele é cheio de estratégias. Não tente entender o agir de Deus. Não tente entender o agir de Deus. A pessoa que aceita Jesus em uma semana e na outra semana o Senhor leva, a gente pergunta: Senhor, por quê? E o Senhor diz: ei, não tenta entender o meu agir, o meu propósito, o meu caminho. Não tenta. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Como é que a criatura vai entender a ação, a função do Criador, as mãos do Criador? Eu só sei que lá no livro de Jeremias ele diz assim, que os planos dele são muito maiores do que os meus, que os projetos que ele tem para mim eu não consigo nem imaginar, e são projetos de bons e não de mal, que ele vê para o nosso futuro, é um futuro próspero, só cheio de bênçãos. Então é isso que eu tenho que colocar no meu coração. Gideon então pega aqueles 300, e eu fico imaginando os 300 arrumando lá as suas armas, e Gideon olha o Senhor e diz assim: Gideon, nenhuma espada, pegue cântaros, pegue vasos de barro, 300, um para cada, pegue 300 tochas de fogo, coloque dentro dos vasos as tochas de fogo, acende e leva 300 buzinas. Gideon, o povo está acampado, esperando para amanhã vir destruir você. Você vai fazer o seguinte, Gideon: você vai colocar 100 do lado direito, 100 do lado esquerdo e 100 na retaguarda. E no seu chamado, no seu comando, os 100 do lado direito vão quebrar os cântaros. Vai aparecer, quando quebrar os cântaros, vai aparecer a tocha de fogo e eles vão buzinar. Quando eles acabarem de buzinar, os 100 da esquerda farão e os 100 da retaguarda também. Gideon não entendeu a estratégia do Senhor, mas ele obedeceu. Às vezes nós não entendemos o caminho de Deus, mas nós precisamos obedecer. Gideon foi para lá. Quando pega os 100 primeiro, que derruba os 100 cântaros, que faz aquele barulho de bato, pá, caindo no chão, aqueles 100 vasos caindo, parece que é um tiroteio. E quando aquele tiroteio parece aquelas tochas de fogo, as 100 tochas de fogo. E quando aparecem as 100 tochas de fogo, as 100 buzinas tocam. E quando aquele povo levanta assustado daquele lado, do lado de cá também já aconteceu a mesma coisa. 100 outros vasos, 100 outras tochas, 100 outras buzinas. Aquele povo, quando está começando a ficar doido, ele olha para trás e a mesma coisa acontece. Aquele povo pegou a espada e cada um matou o outro. Os amalequitas mataram os midianitas, os do Oriente mataram o do Ocidente, e o povo de Deus ficou de braço cruzado, tocando somente a buzina, enquanto ali o inimigo estava lutando entre eles, e todo o inimigo foi eliminado. Todo aquele povo, os 135 mil, foi eliminados. A luta agora estava 450 para 1. Se fosse para o braço, seria 450 para 1. Aí a coisa seria impossível. Mas a palavra do Senhor diz lá no livro de Números: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. 450 é impossível para quem não tem Deus. Mas para quem tem Deus, pode ser 450, pode ser 5 mil, pode ser 135 mil, porque o que está contigo vai fazer todos os inimigos caírem por terra. O que está contigo vai fazer com que os inimigos briguem entre eles mesmos, para que sejam destruídos. E quando eu digo que são os inimigos, eu não estou falando de alguém de carne.
Eu não estou falando de alguém que é o teu vizinho, que de repente você não gosta dele. Eu estou dizendo que é o inimigo espiritual, que talvez até esteja usando o teu vizinho, mas é contra ele a briga, não é contra a carne. O teu vizinho, o lugar é esse aqui que está vazio, junto ao teu lado, para que ele possa louvar ao Deus junto com você, para que ele possa reconhecer que a vitória que você vai ter na tua vida não foi a tua, não foi teus braços. A vitória que você tem, a vitória que você terá, a vitória que Deus te promete é uma vitória que vai glorificar o nome do Senhor. É o nome do Senhor que será glorificado. Gideon ganha essa batalha e se torna um dos principais juízes da palavra de Deus. Mantém o seu povo na presença do Senhor, lutando, fazendo com que seu povo volte às raízes. Diz a palavra do Senhor que ele trouxe a arca do tesouro. Diz a palavra do Senhor que começou novamente a ter os cânticos ao Senhor. Diz a palavra de Deus que começou novamente a adoração. Diz a palavra de Deus que quando você adora, Deus vem para o teu lado. Quando você clama, o Deus que está te escutando, Ele vem em sua direção. É preciso que a gente acredite nisso. Hoje, quando eu estava vindo e eu peguei a moto, mas ventava muito em Seropédica, que eu falei, eu vou chegar lá de banda, eu não vou conseguir chegar naquele lugar de jeito nenhum. E eu fiquei pensando no vento. E quantas vezes a gente passa por ventos na nossa vida que são ventos espirituais, não é este vento físico, mas esse vento físico a gente sabe que a gente não pode fazer nada. Às vezes você abre uma sombrinha como se fosse uma espada, coloca a sombrinha assim para você passar pelo vento, a sombrinha vira toda e o vento consegue te empurrar para trás. Às vezes você está passando por um vento que você está tentando ir para frente, mas o vento está indo te colocando para trás. Mas eu quero te dizer que lá no livro de Marcos, capítulo de número 4, quando aqueles homens, os discípulos do Senhor, estavam no barco, aonde o vento era contrário, quem vinha em direção a eles era o Senhor Jesus. Você está passando por algum vento contrário? Creia que quem está indo na sua direção é o nosso Jesus. Creia que você não está sozinho. Creia que neste barco que você está tem mais um monte de gente. Mas acontece o seguinte, que o único homem que viveu o milagre de andar sobre as águas, o único mortal que viveu o milagre de andar sobre as águas foi Pedro. Então ele tomou uma atitude. Às vezes nós ficamos dentro do barco, queremos remar sozinhos, mas não queremos viver o milagre. Quando ele olhou e falou, é o Senhor? O Senhor disse, sou eu. Se for o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. Não me interessa se no meio do caminho ele perdeu um pouquinho a sua fé e quase que se afundou, mas o Senhor o levantou. O que me interessa foi que ele tomou uma atitude de sair daquele barco. O que me interessa foi que ele tomou uma atitude de viver o milagre. O que me interessa é que não batava a noite, o vento contrário, nada impediu aquele homem de ser o único homem que andou sobre as águas juntinho com Jesus. O único homem que foi ao encontro de Jesus. O único homem que viveu este milagre. Você pode ser a única pessoa na tua casa, a única pessoa na tua família, mas se você for ao encontro do Senhor, se você neste vento contrário olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou indo, Senhor, eu quero viver o meu milagre, Senhor, eu vou colocar o pé para fora, Senhor, porque eu creio que o Senhor é comigo, você verá a poderosa mão de Deus. E a única coisa que Ele vai dizer é falar, mar, acalma-te, vento, cessa, porque agora meu filho vai viver as bonanças. Então que em nome de Jesus, que você possa nesta noite não estar se olhando com a visão que Gideon tinha antes dele. Não estar olhando para o problema e ficar olhando para o problema, olhando e esquecendo que seu Deus é maior do que a muralha, que seu Deus é maior do que Golias, que seu Deus é maior do que o mar, que seu Deus é grande, é muito, muito grande. Pare de olhar o problema. O problema nós vamos ter porque a palavra de Deus diz que nós teríamos tribulações. Mas Ele diz assim, ei, vinde a mim, os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Então a partir desta noite, tem um problema, você vai viver o problema, você vai vencer o problema na presença do Senhor, creia disso.
Mas não coloque fermento no seu problema. E olha como você olha para você. Se você é o que a Bíblia diz que você é, você tem a marca de Cristo. Se você é o que a Bíblia diz que você é, você hoje pode sair daqui com o seu nariz empinado dizendo: eu sou mais do que vencedor. O que eu estou passando é simplesmente porque o meu Deus quer me colocar em um patamar muito maior, e Ele está me provando para ver se eu mereço ou não. Em nome de Jesus, que você possa estar recebendo essa palavra de Deus no seu coração, e que você possa sair daqui como Gideon, vitorioso, mas para que a vitória venha apenas glorificar o nome do teu Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh Deus, poder e glória.